Muito bom dia, povo de Deus. A paz, tudo bem demais? Como é bom retomarmos as nossas histórias, contação de história, não é? Mastigadinho, simplesinho, a história bíblica para você ouvir todos os domingos pela manhã com a sua família. Põe na TV, põe no celular, e escuta e aprende, entende a história bíblica, coisa tão cara para nós hoje, não é? Muitos cristãos não sabem as historinhas bíblicas. Não será o nosso caso, em nome de Jesus. Né? Não será o seu caso. Você vai estudar, você vai ouvir domingo de manhã. Olha que legal. Não é bom demais? Povo de Deus, envie esse vídeo a outras pessoas e siga-nos também no Instagram, min.averdade-que-liberta. Tá bom? Porque aí você não vai perder nada do que nós postamos aqui. Temos reuniões pelo Instagram no domingo, a partir das 7, com louvor, com pregação. Temos reuniões às terças-feiras, com estudo da palavra, e contação de história agora pela manhã. Então, siga-nos lá, para que você não perca nada e seja abençoado. Tá bom? Nós vamos dar continuidade ao livro de 1 Samuel. Nós já estamos no capítulo... Nós vamos entrar hoje no capítulo 21, a seguir. Vamos fazer uma breve recapitulação e vamos entrar no capítulo 21. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor, muito obrigado porque o Senhor nos fez chegarmos a esse ano de 2025. O Senhor tem trabalhado as coisas todas, o Senhor tem se revelado, o Senhor tem nos dado um início de ano abençoado, um início de ano de revelação. Pai Santo, continue, Senhor, a revelar-nos. Pai, em nome de Jesus, que possamos fazer uma categorização das prioridades das nossas vidas de modo correto, de modo aceitável ao Senhor, conforme é a Tua palavra que nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Pai Santo, em nome de Jesus, ensina-nos, faz com que essas histórias sejam guardadas no profundo do nosso coração e que possa, em nome de Jesus, talhar o nosso modo de ser, viver e caminhar neste mundo. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Tudo que não é teu, em nome de Jesus, que seja retirado do nosso meio. Alcance, Senhor, cada um dos que estão, cada família representada agora que está assistindo a esse vídeo. E que o Senhor possa limpar, curar, trazer aos teus pés, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, povo de Deus. Nós vimos sobre a história de Davi. Nós terminamos, né? Se você não viu, pegue os vídeos anteriores que tem desde o início, desde Abraão, desde Adão, Caim, Abel, tá tudo lá até chegarmos aqui. Estamos fazendo de todos os livros a contação de história, para que você saiba a história e a moral da história, né? Então nós vimos até o ponto em que Mical, que é a esposa de Davi, filha de Saul, engana a Saul e permite que Davi fuja, e diz para Davi fugir. E no lugar de Davi, na sua cama, ela coloca um ídolo do lar. Então os soldados chegam e acham que vão pegar Davi, mas já não é Davi que está ali, é um boneco, né? Davi então foge e vai para Ramá. Saul envia mensageiros. Ramá é a casa de profetas. Em Ramá fica a casa de profetas e Davi vai para lá. Ele se aproxima, ele vai para o lado onde Deus está. Ele vai atrás dos profetas, atrás de pessoas verdadeiramente de Deus. Saul manda que os seus soldados vá atrás. Os soldados indo a Ramá, eles começam a profetizar. Eles são cheios do Espírito Santo. E não pegam a Davi. Saul, então, por fim, vai ele mesmo. E quando ele vê esses profetas profetizando, ele também é cheio do Espírito Santo e começa a profetizar. Então isso, irmãos, deixa muito claro que a atitude que Saul estava tomando era uma atitude errada. E Davi não é pego.
De jeito nenhum. Deus não permite que Davi seja pego. Então, nós chegamos agora no capítulo no capítulo 20. Davi foge da casa dos profetas em Ramá. Vamos lá, vamos ler do capítulo 20 a partir do verso 1, tá bom? Então, agora já não é recapitulação, tá bom, povo de Deus? Eu disse 21, mas é do 20, na verdade. Capítulo 20. Então, fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá, e veio e disse a Jonatas: Que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar-me a vida? Ele lhe respondeu: Tal não suceda que serás morto. Meu pai não faz coisa nenhuma Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande, nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que, pois, meu pai me ocultaria isso? Não há nada disso. O pai é Saul, né? Então, Davi respondeu enfaticamente: Muito bem sabe que teu pai, que da tua parte achei mercê, pelo que disse consigo: Não saiba isto a Jonatas, para que não se entristeça. Tão certo como vive o Senhor, e tu vives, Jonatas, apenas há um passo entre mim e a morte. Jonatas, filho de Saul, deveria ser o primeiro a ser informado sobre isso, sobre as coisas grandes ou pequenas que o pai fazia. Mas ele não foi. E então Davi relata isso, porque porque Davi e Jonatas se tornaram grandíssimos amigos. Então tem a festa da lua nova. E, muito provavelmente, Saul desejava eliminar Davi nessa festa da lua nova. E Davi então fala para Jonatas: Jonatas, eu vou fugir, eu vou me esconder. Desculpa, Jonatas, eu vou fugir. Eu não vou na festa da lua nova. Na festa da lua nova, pessoal, tinha a mesa e Saul se sentava na cabeceira da mesa e os seus súditos se sentavam à mesa. Então, tinha o lugar de cada súdito, né? E Davi era genro de Saul, esposo de Mical. E Jonatas então fala: Não, olha, não fuja ainda. Fique perto da pedra de Ezel. Fique perto da pedra de Ezel, que eu vou ter com meu pai na festa da lua nova. Então, houve a festa da lua nova, e no primeiro dia, Saul observa que Davi não está no seu lugar, o seu lugar está vazio. Então Saul pensa: deve ter acontecido alguma coisa e Davi está impuro, então por isso ele não veio. Aí deu o segundo dia e Davi não apareceu também, o seu lugar continuou vazio. Então Saul vai falar com Jonatas nesse período. Antes disso um pouquinho. Jonatas faz um combinado com Davi, que é: você vai para perto da pedra de Ezel, e em 3 dias eu te trarei uma resposta, se meu pai quer ou não te eliminar. E o nosso código será o seguinte: eu vou tirar 3 flechas próximo desse Ezel. E eu vou dizer para o meu moço pegar as flechas. Se eu disser para o moço: as flechas estão antes de você, significa que não há perigo para você, Davi, você pode vir. Eu vou dizer para o moço: as flechas estão antes, estão para cá as flechas. Se eu disser para o meu moço: as flechas estão após você, estão depois de você, então
você deve fugir, Davi. Então você fuja, porque há perigo realmente. Esse foi o combinado. No segundo dia, Davi não foi, como eu disse, né? Então eles vão conversar. Essa conversa está no verso 30. Vamos ler do verso 30 ao 34. Aliás, não. Parte dessa conversa está no verso 30. Então vamos lá. Ah, sim. A desculpa que eles iriam dar é a seguinte. Jonatas, Davi disse a Jonatas, Jonatas, eu vou usar a desculpa que eu tenho que ir à casa de meu pai para poder oferecer o sacrifício anual em família. E essa foi a desculpa que eles acordaram de dar para Saul. E assim Jonatas fez. Chegou e quando Saul perguntou, Jonatas disse, Davi me pediu e disse que os seus irmãos estavam insistindo para que ele fosse, para que eles fizessem o sacrifício anual. E aí o que aconteceu? Verso 30. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe, filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato de tua mãe? Verso 31. Pois, enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Por que o reino dele não está seguro? Porque Davi já havia sido ungido rei no lugar de Saul, né? Então, continuando, verso 32. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse, por que há de ele morrer? Que fez ele? Então Saul atirou-lhe com uma lança para o ferir. Com isso entendeu Jonatas que, de fato, seu pai já determinara matar a Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e, neste segundo dia da festa da lua nova, não comeu pão, pois ficara muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. Licença. Irmãos, olha o tamanho da ira de Saul. Se você acompanhou, se você está acompanhando a história de Saul e como seu coração foi apodrecendo devagarzinho, com o passar dos anos. Lembra? Saul, homem alto, bem vistoso, que era diferente de todos os homens, ele se destacava, muito bonito, não é? E ele vai caminhando e ele começa a ouvir o povo e começa a agir contrário à vontade de Deus, de levinho, de repente não é de repente, é um processo, né? Ele joga uma lança contra o seu próprio filho para o ferir. Não é um negócio muito sério? Então, vamos ler aqui. Vamos ler do verso 35. Deixa eu ver aqui. Vamos ler do verso 35. Na manhã seguinte, saiu Jonatas ao campo, no tempo ajustado, e levou consigo um rapaz. E aqui, irmãos, ele vai fazer esse processo. Ele vai dizer para o seu moço, né? Aquele combinado da flecha. Então ele atira 3 flechas e fica gritando para o moço: a flecha está depois de ti, a flecha está para lá, a flecha está para lá. E a Bíblia vai nos dizer que o moço não entendeu nada. Tipo, por que você está gritando desse jeito, fazendo esse tipo de coisa? E a Bíblia vai relatar que eles não entendeu porque ele não sabia do combinado entre Jonatas e Davi. Eles não sabiam, esse moço não sabia. Então ele foge,
e eles marcam de encontrar. No verso 40, nós temos esse relato. Então, Jonatas deu suas armas ao rapaz que o acompanhava e disse-lhe: anda, leva-as à cidade. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado sul e prostrou-se com o rosto em terra 3 vezes. E beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Capítulo 21. Vamos ler dos versos 1 a 6, porque nós vamos ver atitudes aqui meio estranhas para um homem com coração segundo o coração de Deus. Vamos lá? Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse: por que vem só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba que te envio e de que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, que tens à mão? Dá-me 5 pães, ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres... Desculpa, não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Então, irmãos, nós temos aqui o senhor Davi mentindo descaradamente para um sacerdote. Isso é muito sério e importante para nós. Essas mentiras terão consequências sérias. Vamos ver mais umas mentirinhas? Verso 8 e 9. Disse achava-se, verso 7, naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, guarda esse nome, tá bom? Verso 8. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá. Está aqui, envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui, senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante. Dá-ma. Decai a espada, não é isso? Certo. Então nós vimos Davi mentindo. E vimos Davi mentindo novamente. E agora, Davi se levanta e vai até o rei de Gate, Aquis. E quando ele chega, os servos de Aquis diz o seguinte:
Não é sobre esse que as mulheres cantavam, Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Não é sobre esse rapaz? Então o que Davi faz? Verso 12, 21, verso 12. Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido. Esgravatava nos pórtigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: Bem vedes que esse homem está louco. Por que me trouxes aqui a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesses este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Então nós vimos aqui Davi mentindo e fingindo. Irmãos, o que estava em jogo aqui? A vida de Davi. A vida de Davi estava em jogo. Irmãos, nós não vivemos, guarda isso porque isso é muito importante, nós não vivemos debaixo de códigos morais humanos. Nós não vivemos debaixo de sistemas filosóficos humanos, estilo imperativo categórico, por exemplo. O que é imperativo categórico? Como nós não sabemos os desdobramentos das coisas, ou o que é bem e o que é mal, esse é o imperativo categórico, tá? Não sabemos o que é bem e o que é mal, então nós precisamos fazer o que é tido pelo imperativo categórico certo sempre. Ou seja, mentir nunca. Mentir nunca. Não é? Isso é o imperativo categórico que diz. Aqui nós vemos o homem com o coração segundo o coração de Deus mentindo. A mentira traz consequências? Traz, não tem jeito. Precisamos ser atentos a isso. Há um momento em que os discípulos de Jesus estão caminhando, estão com muita fome. Então eles afanam, eles roubam uns milhos, roubam umas coisas para comer. E são questionados com respeito a isso. O que eu quero dizer para os irmãos? Davi aqui está em jogo a sua vida. Vamos trazer para cá um pouquinho mais próximo da gente. Se existe um governo tirano que está fazendo o que é errado, que você sabe que é errado contra você, cobrança de impostos abusivos ou até perseguição de um parente seu filho, seu marido, sua mulher, essa pessoa está sendo perseguida injustamente, assim como Davi estava, e ela adentra a sua casa. E chega o soldado, o guarda, a polícia e fala: onde que está a Mariazinha, sua esposa, porque ela foi considerada inimiga do Estado? O que você deve fazer? Você deve dizer a verdade? Minha esposa está ali debaixo, porque eu não posso dizer a mentira? Independentemente do que signifique isso? Não. Você tem o dever de fazer o que é certo e o que é justo. O que é certo, o que é justo, diante da situação que você está posto. Muitos irmãos, muitos pastores, muita gente, ao saberem disso, eles abusam em benefício próprio. Então eles começam a mentir torto à direito, para todo lado, de todas as maneiras. Irmãos, qual era a situação de Davi? Saul fez tudo errado, não é isso? Tudo errado. Davi foi ungido
rei. Davi, com toda a humildade, não buscou esse reinado pela força, por nada, ele só foge, ele é servo de Saul tranquilamente, amigo dos filhos, genro de Saul, bom esposo, perfeitamente. Davi toca para Saul para tirar os demônios de Saul. Davi, ele não se volta contra Saul de modo nenhum. Saul está absolutamente errado. Saul busca eliminá-lo. Então, Davi, diante da circunstância em que ele estava colocado, ele utiliza desse expediente aqui, de mentir. Mas, irmãos, não abusem disso. Abusar, usar. Esse significa que você irá usar em detrimento de todas as outras pessoas. Você irá abusar. Não haverá nenhuma relevância, nenhum valor, nenhum prazer, nada será construído de bom no outro. Você vai só se livrar. Isso é um abuso, entende? Esse é o significado da palavra abusar, abusar. Então, irmãos, nós vimos aqui Davi mentindo várias vezes. As consequências dessa mentira virão sobre o povo que está sobre Aimeleque e toda a sua família. Essa mentira vai pesar muito sobre eles. A mentira de Davi irá pesar sobre eles. Mas não por causa de Davi, não que Davi estivesse fazendo coisas injustas e buscando coisas para si. Mas ele estava fazendo o que era correto e buscando salvar a sua própria vida de injustiças. De injustiças declaradas, tanto que os próprios filhos de Saul ficaram contra Saul. Tá claro, povo de Deus? Então, não saiamos a mentir por aí achando que nós vamos ser beneficiados e porque Davi usou desse expediente, nós podemos também. Não podemos. A não ser diante de injustiças absurdas. Tá bom? Capítulo 22. Estamos terminando, hein? Davi pegou a espada, pegou os pães, né? Chegou até o rei Aquis, se fez de doido mesmo, agarraram nos postes lá e qual é a palavra usada aqui? Ele se contrafez, então ele entortou tudo lá e deixava a baba escorrer, segurando os pórticos, nos portões do palácio. E o rei falou, esse cara é louco, não, tira essa pessoa daqui. E tiraram. E ele foge de lá e se retira na caverna de Adulão. Ao saberem disso, os seus irmãos vão até ele. Os seus irmãos e a casa de seu pai vão até Davi para entender o que estava acontecendo. Irmãos, tem tanta coisa a gente entender aqui, sabe? Porque Davi estava absolutamente certo, então Jessé e os irmãos de Davi vão até lá socorrer, ajudar de alguma maneira. E nessa caverna, irmãos, se ajuntou a Davi homens amargurados, homens de coração partido, homens que deviam, e Davi se tornou chefe desses homens. Davi se tornou o chefe desse pessoal.
Davi então vai ao rei Moabita e pede para que seus pais fiquem morando lá. E ele fica também lá, seus pais, seus parentes, né? Fiquem morando lá em segurança. Ele fica lá durante um tempo, até que Deus manda que ele saia de lá e vá para Judá. Aí ele deixa os seus pais lá e ele vai para Judá. Irmãos, muito obrigado pela atenção. Nossa história de hoje termina aqui e na semana que vem iniciaremos do capítulo 22 a seguir, mais sobre a história de Davi. Pai Santo, muito obrigado por cada irmão que tem assistido, seja agora pela manhã no domingo ou em algum outro momento, em todos os estados, em todos os bairros, Pai, que as pessoas tenham acessado esse vídeo, tenham tido o zelo, o desejo de conhecer o Senhor e de entender e de conhecer mais e mais do Senhor através da Tua Palavra. Pai, abençoa cada um, revele-se a cada um, e que o Senhor seja glorificado e que verdadeiramente possamos refletir o caráter, a vida, a obra, a glória do Senhor neste mundo, sendo verdadeiramente sal, sendo verdadeiramente luz, sendo verdadeiramente coluna e baluarte da verdade. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado, ótimo domingo e nos vemos à noite no Instagram ou presencialmente. Com Deus, abraço!